O Espírito Santo é quem escolhe, conduz e garante o sucesso da missão. Os apóstolos sabiam disso, ensinaram essa verdade aos discípulos que formaram ao longo do caminho, e essa convicção permeava, era clara para essa igreja aqui formada, para essa igreja que aqui se expandia. E quando nós lemos o capítulo de hoje, que é o capítulo 13 do livro de Atos, fica muito evidente para nós que sim, é o Espírito Santo quem está agindo aqui, nessa expansão do Evangelho, no crescimento da igreja, na condução dessa verdade transformadora que começou ali em Jerusalém e que agora caminha para alcançar cada vez mais os confins da terra. Tudo isso só foi possível, só aconteceu pela ação direta do Espírito Santo, conduzindo, capacitando, direcionando os passos, os fortalecendo ao longo dos desafios e garantindo o sucesso dessa missão. É para isso que eu quero chamar a sua atenção ao longo dessa nossa leitura de hoje. O capítulo 13 começa nos colocando dentro de um cenário. Nós estamos aqui na igreja em Antioquia da Síria, onde Barnabé e Saulo estavam servindo, onde eles foram enviados, e aí trazendo para a gente a memória daquilo que nós lemos em capítulos anteriores. Lembra que a mensagem do Evangelho chegou ali em Antioquia, se forma uma comunidade, a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para que pudesse acompanhar ali. Lembra que Barnabé foi lá, buscou Saulo em Tarso para que os dois fossem para Antioquia? É aqui então que nós estamos. Antioquia da Síria, temos duas Antioquias, inclusive nesse texto de hoje. Eles estavam então em Antioquia da Síria, Barnabé, Saulo estavam ali. Nós temos uma linha do tempo que se passou aqui. Já se passaram alguns anos, desde a conversão de Saulo, alguns anos já se passaram. Aqui Saulo e Barnabé já estavam aqui há algum tempo trabalhando com aquela comunidade, ensinando, cultivando ali naquela cidade o crescimento da igreja, ensinando aqueles irmãos. E no capítulo 13 nós temos então uma constatação, um quadro que nos é pintado sobre essa igreja. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Essa igreja então já tinha alguns mestres, alguns profetas, homens que serviam, que conduziam ali o trabalho nessa igreja, homens esses que eram de diversos lugares. A gente tem uma igreja aqui quase que internacional formada ali em Antioquia da Síria. E diz o texto que essa igreja estava em oração. Eles estavam adorando ao Senhor, estavam jejuando, e enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo deu uma orientação para essa igreja. Diz para eles: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais alguns jejuns, de mais alguns jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Essa igreja clamava ao Senhor, buscava e fazia isso com constância. Eles não estão orando especificamente por isso. Perceba que pela narrativa, pela forma como o texto é construído, nós percebemos que isso fazia parte desse estilo da igreja, fazia parte da vida dessa comunidade. Eles estavam adorando, estavam jejuando, estavam buscando ao Senhor. E num desses momentos, o Espírito Santo dá a eles essa orientação. Separem Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma missão para eles. Eles jejuaram ainda mais, oraram ainda mais, e por fim enviaram os dois nessa missão que o Espírito estava direcionando. Então nós temos Barnabé e Saulo seguindo para o que seria a primeira grande viagem missionária de Paulo, que vai marcar esse momento de transição mais intenso, de expansão do Evangelho, quando o Evangelho passa a romper cada vez mais barreiras e entrar nesse mundo gentio, a partir então dessas viagens missionárias empreendidas por Paulo, aqui nessa primeira viagem, acompanhado por Barnabé. Diz o texto que eles foram enviados pelo Espírito, desceram então, foram primeiro para a ilha de Chipre. Ali na ilha de Chipre tiveram uma experiência com um falso profeta, com um feiticeiro judeu ali, um falso profeta chamado Bar Jesus, que tenta se levantar contra eles, impedir que o governador local, que estava interessado em ouvir a mensagem do evangelho, esse falso profeta, esse feiticeiro, tenta impedir que ele dê ouvidos ao que Saulo e Barnabé
tinham para ensinar, mas o texto vai nos enfatizar no verso 9 que, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, e aqui nós temos essa transição, é muito legal de perceber isso. Saulo, também conhecido como Paulo, a partir do momento em que Saulo chega nesse contexto gentio, nós temos a transição do texto bíblico passando a chamá-lo como Paulo, porque era esse o nome com o qual ele era conhecido, ele era chamado dentro desse contexto romano. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Saulo e Paulo, os dois eram nomes atribuídos à mesma pessoa, não houve uma mudança de nome. A questão é que no contexto hebraico ele era chamado de Saulo, no contexto romano o seu nome era Paulo. E aqui, a partir do momento em que ele vira o seu ministério, o foco do seu ministério para os gentios, o texto passa a se referir a ele como Paulo, que era como ele era tratado dentro desses contextos em que agora eles estarão. O fato é que eles estão ali na ilha de Chipre, enfrentam a oposição desse falso profeta, e Paulo, cheio do Espírito Santo, ele encara aquele falso profeta nos olhos, o repreende e manifesta ali o poder de Deus é manifesto através dele, através da repreensão de Paulo. Aquele homem, naquele mesmo instante em que ele é repreendido, os olhos dele se escurecem, ele perde a sua visão, e através dessa grande demonstração do poder de Deus, da repreensão de Paulo naquele momento, o governador viu aquilo que tinha acontecido, creu, ficou muito admirado com o ensino que Paulo e Barnabé tinham a respeito do Senhor. Eles então vão seguindo a sua viagem, vão passando por outros lugares, passando por outras cidades, até que eles chegam à cidade de Antioquia da Pisídia. Outra cidade então, outra Antioquia. Eles chegam a essa cidade, Antioquia da Pisídia, e vão à sinagoga num sábado, onde Paulo então faz um longo discurso, trazendo aspectos das escrituras, textos das escrituras que apontavam para o Messias. E ele então constrói todo esse discurso muito bem pensado e adaptado para o contexto judaico, para mostrar àqueles seus ouvintes judeus que Jesus era o Messias, que ele era o prometido, o Messias esperado, aquele que cumpria a promessa deixada pelo Senhor, e que eles estavam ali então para anunciar essa palavra de vida, para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados e todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Eles anunciam a mensagem de salvação em Jesus, foram ouvidos por muitos que se interessaram, alguns judeus, alguns gentios que haviam se convertido ao judaísmo, se interessam, convidam eles para que voltem no sábado seguinte, e eles retornam, de fato retornam, e uma grande multidão, quase toda a cidade, compareceu para ouvir a palavra do Senhor naquele dia, para ouvir o que Paulo e Barnabé tinham para dizer. Mas isso levanta a inveja de alguns judeus, que passaram então a difamar Paulo. Por causa dessa inveja, eles começaram a difamar Paulo, contestavam tudo que ele dizia. É levantado um alvoroço e eles acabam sendo expulsos da cidade por esses opositores que se levantaram contra eles. Aqui nós vamos ter mais uma marca importante desse progresso do evangelho, da igreja, quando Paulo diz, olha, era necessário que nós pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois isso que o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de você uma luz para os gentios, para levar salvação até os lugares mais distantes da terra. Os gentios que estavam ali ouviram aquelas palavras, se alegraram no Senhor, se alegraram por aquela mensagem, e diz o texto que todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. E assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. A oposição se levantou, a oposição tramou e tentou atrapalhar os planos do Senhor. Mas como nós já sabemos muito bem, não há oposição que possa se colocar contra o Senhor. Por mais que eles tenham tentado impedir o ensino de Paulo, por mais que tenham forçado essa saída de Paulo ali, o texto faz questão de deixar claro que todos aqueles que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Ninguém que haveria de ser salvo deixou de receber a mensagem do Evangelho, deixou de ouvir, deixou de crer. Nada que fizeram, nada que fizessem poderia impedir a expansão do Evangelho, poderiam impedir que a missão dada pelo Espírito Santo, conduzida por ele, fosse cumprida até o fim.
Os judeus ficaram então instigando a multidão contra eles foram expulsos dali. Mas o capítulo termina com um destaque importante. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa primeira viagem missionária, que ao todo vai levar um período aí de 2 anos nessa primeira viagem, começa no início de tudo, por escolha do Espírito Santo, que pinça ali Saulo e Barnabé, escolhe quem ele quer enviar. É direcionada pelo Espírito Santo, quando o Espírito claramente envia eles às cidades que eles devem ir, e o texto vai dizer isso, né? Enviados pelo Espírito, eles vão descendo a essas cidades. É por estarem cheios do Espírito que eles são capazes de ensinar, que eles são capazes de resistir aos seus opositores, de se levantar contra eles, de testemunhar e de dar sinais da verdade dessa mensagem que estavam ali anunciando. E é porque estão cheios do Espírito Santo que essa mensagem do Evangelho chega ao ouvido de todos aqueles que foram escolhidos para ouvi-la, que foram escolhidos para a vida eterna, e todos eles creram, e os discípulos continuavam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, apesar de toda a oposição. O livro de Atos vai continuar narrando a expansão do Evangelho ao longo agora ao longo dessas terras gentias. Enquanto o Evangelho vai caminhando cada vez mais aos confins da terra, nós vamos notando o quanto é a ação do Espírito Santo que é responsável por tudo isso, escolhendo quem ele quer enviar, conduzindo os passos, guiando para cidades, protegendo contra os opositores, se certificando de que todos aqueles que haveriam de ouvir e que tinham que ouvir a mensagem do Evangelho ouvissem e tivessem a oportunidade de ouvir e crer, e garantindo que esses discípulos, apesar de tudo e em tudo, estivessem repletos de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, diante desse texto de hoje, eu convido você à reflexão sobre o quanto nós, enquanto Igreja do Senhor hoje, continuamos convictos disso, de que é o Espírito Santo quem escolhe, quem direciona, quem garante o sucesso da missão. Num tempo onde o Evangelho tem sido cada vez mais contaminado, vou usar essa palavra, por ideais empresariais, por estratégias de crescimento de igreja, por planos mirabolantes que prometem garantir a expansão do Evangelho e garantir que você seja bem-sucedido ao realizar a missão do Senhor. Eu acho que esse texto nos convida à reflexão de que não há nenhuma estratégia humana, não há nenhuma sabedoria humana que seja capaz de garantir o cumprimento da missão. Só o Espírito Santo de Deus, e só debaixo da direção clara e evidente do Espírito Santo de Deus, é que a igreja pode cumprir a sua missão. Até porque é o Senhor quem escolhe quem Ele quer enviar. É Ele quem direciona para onde essa igreja deve guiar o seu foco, para onde devemos caminhar. É Ele quem vai nos proteger contra os opositores. É Ele quem vai preparar o coração daqueles que hão de ouvir e de crer. É Ele quem vai garantir que ninguém deixe de ouvir e deixe de receber essa mensagem. E é Ele, só Ele, que pode nos dar alegria ao longo dessa jornada, independente dos opositores e das perseguições. Por isso é importante que a Igreja de Jesus busque ao Senhor, jejue, ore, clame ao Senhor, clame pela sua direção e que estejamos cheios do Espírito Santo. Somente cheios do Espírito é que seremos capazes de realizar a missão. Porque a verdade é que não somos nós que realizamos, é o Senhor. É o próprio Espírito de Deus que realiza, através daqueles que estão dispostos a se submeter a Ele. Como a igreja de Antioquia estava submissa e buscando ao Senhor, como Paulo e Barnabé estavam submissos, buscando ao Senhor e foram obedientes a Ele. E como veremos na sequência desse livro. Que Deus nos enche do seu Espírito. Que o Senhor anime em nós nos dê o desejo cada vez mais forte de buscar a Ele, de nos dedicarmos nas disciplinas espirituais, orando, louvando, adorando, jejuando, buscando a presença do Senhor, buscando nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque é isso, e só isso, que pode garantir
que estejamos cumprindo o plano de Deus, a maneira de Deus, no tempo do Senhor, porque é Ele quem direciona a sua igreja, é Ele quem direciona a missão do Senhor. Deus nos abençoe. Compartilha esse vídeo com alguém que possa ser abençoado, que possa ser edificado por ele. Manda para um amigo, manda para um familiar. Se encha do Espírito Santo de Deus, busque ao Senhor com toda a sua força. E vamos juntos, lendo o livro de Atos, aprendendo cada vez mais, enquanto lemos os relatos dessa ação do Espírito na sua igreja ao longo da história. Vamos juntos, a gente se encontra amanhã, agora com o próximo capítulo, capítulo 14 do livro de Atos. Te vejo amanhã.